podemos perder a salvação? Será que é isso o que a Bíblia ensina sobre a salvação? Ou será que esse pensamento da maioria das pessoas, do conceito popular de que uma pessoa pode perder a salvação, não é um pensamento equivocado, errado, um pensamento herético, um pensamento baseado em vários textos mal interpretados? Hoje, nesse vídeo, nós vamos analisar vários textos que refutam este pensamento de perca da salvação. Vamos começar aqui com Filipenses capítulo 1, versículo 6. O que diz Filipenses capítulo 1, versículo 6? Diz assim, o apóstolo Paulo dizendo: estou certo de que aquele que começou a boa obra, olha só, o que o apóstolo Paulo disse, estou certo, em outras versões está, tenho certeza de que aquele que começou a boa obra em vocês há de completá-la, há de finalizá-la até o dia de Yahushua HaMashiach, que é o nome verdadeiro do Messias. Que boa obra seria essa? A obra de salvação. Paulo está dizendo, olha, eu tenho por certo, eu tenho certeza que aquele que em vós quem? Os eleitos. Esse vós está se referindo aos escolhidos do Criador. Paulo está dizendo, olha, tenho por certo que aquele que em vós, ou seja, em vocês eleitos, começou a boa obra, que é a obra da salvação, a obra salvífica, há de completá-la, há de terminá-la. Agora, se Paulo não tivesse dito isso, se Paulo tivesse dito outra coisa nesse texto, tudo bem, mas ele disse há de completá-la, há de terminá-la até o dia de Yahushua HaMashiach, até o dia em que o Messias ele vai voltar. Quando que a boa obra, que é a obra da salvação, a obra salvífica começa? Antes de você existir. É o que a Bíblia nos ensina. Vamos lá. Efésios capítulo 1, versículo de número 4. Olha quando começa a obra salvífica. Ou melhor dizendo, vamos ver aqui Romanos 8,30, depois nós vamos para Efésios capítulo 1, versículo 4. Olha aqui o que diz Romanos 8,30. Romanos 8,30 nos revela a ordem de salvação, todas as etapas da salvação. E a primeira etapa da salvação é essa, Romanos 8,30. E aos que predestinou, ou seja, a obra da salvação começa na predestinação. Uma doutrina rejeitada por muitas pessoas, mas que está aqui, ó, escancarada nas Escrituras, escancarada em toda a Escritura. E os pastores ocultam essa doutrina das pessoas. São desonestos ao ensinarem sobre a salvação. Então Romanos 8,30 nos revela que a salvação começa na predestinação. E tem gente falando que essa doutrina foi fundada por um homem. Não preciso nem falar que homem é esse. Todo mundo já sabe, né? Calvino. Mas não foi. Ela foi extraída das Escrituras. Foi tirada das Escrituras. Então Romanos 8,30 nos revela a ordem de salvação que começa com a predestinação. E aos que predestinou, a esse também chamou. Segunda etapa da ordem de salvação, chamada. Vamos lá. E aos que chamou, olha só. E aos que chamou, a esse também justificou. Terceira etapa. E aos que justificou, glorificou. Perceba que é uma ordem inquebrável. É por isso que não tem como quem é salvo perder a salvação. Por quê? Este que foi predestinado,
ele é chamado. Na chamada ele é regenerado e justificado. Esse que é justificado, ele aguarda a última etapa da salvação, que é a glorificação. Não tem como uma pessoa que foi justificada não ser salva. Por quê? O que significa justificação? Significa ser livrado da culpa. Culpa do quê? A culpa de cometermos pecado, praticarmos pecado. Os eleitos, eles cometiam pecado e praticavam pecado. Por isso, eram culpados pelas suas obras, culpados por cometerem e praticarem o pecado. Essa culpa traria sobre nós a ira, que é a ira para a condenação. É o que a Bíblia diz aqui em Romanos capítulo 5. Vamos lá, Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5, versículo 1. Sendo, pois, justificados pela fé, que não é uma opção, é um dom, que vem do Criador e só é concedido aos seus eleitos. Temos paz com o Criador por meio do nosso Yahushua HaMashiach, que é o Messias. Versículo 2. Mediante quem obtivemos acesso pela fé a esta graça, que é o favor imerecido de salvar pessoas, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória do Criador. Não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, a perseverança, experiência, experiência, esperança. Ora, a esperança não traz confusão, porque o amor do Criador está derramado em nosso coração, pelo Espírito do Criador, o Espírito separado que nos foi dado. Porque o Messias, estando nós ainda fracos, ou seja, estando nós ainda mortos espiritualmente, conforme diz Efésios capítulo 2, versículo de número 1, morreu ao seu tempo pelos ímpios. Pelos ímpios. Dificilmente morrerá alguém por um justo, embora alguém possa se animar a morrer pelo bom. Mas o Criador prova o seu amor para conosco pelo fato de que o Messias morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Muito mais agora que, olha só o versículo 9, gente, sobre a justificação. Muito mais agora que fomos justificados, fomos livrados da culpa. A partir do momento em que o Criador me concede um novo coração, conforme diz Ezequiel 11, 19, lhes darei um novo coração. Tirarei o coração de pedra, que é o coração em que todos nós nascemos tendo, o coração de pedra, um coração que está no pecado, um coração que nos impede de deixarmos, de praticarmos o pecado por conta própria. Por quê? Porque antes da regeneração estávamos sob a escravidão do pecado, como diz Romanos 7,14, mas eu sou carnal vendido sob a escravidão do pecado. Então é um coração que te impede de se humilhar diante do Criador, arrependido pelos seus pecados. É um coração que deseja sempre pecar. Então, a partir do momento que o Criador tira este coração e coloca um coração de carne, o que acontece? Você se humilha diante do Criador, reconhecendo que você é merecedor de condenação, arrependido por todos os seus pecados. Então o Criador vai lá e te concede o dom salvífico da fé, porque a salvação é pela graça mediante a fé. Isto não vem de vós. Não, ninguém nasce possuindo a fé. A fé é um dom que vem do Criador, então ele te concede este dom. Você crê no Criador e no Messias, então você é justificado, livrado da culpa. Agora, como que alguém que foi livrado da culpa, pode ainda ser culpado futuramente? Não tem como. Não tem como alguém que foi livrado da culpa, futuramente, ser culpado novamente. Por quê? Porque o Messias tomou sobre si a culpa. Tomou sobre si a culpa. Nós éramos culpados por todos os pecados que cometíamos e praticávamos. O que merecíamos era o quê? Era a condenação. Hebreus 2:2. Toda transgressão e desobediência merece justo castigo. Merecíamos
a condenação. Era isso que nós merecíamos. Uma punição, Lucas 12, 47 e 48. Açoites, que podem ser traduzidos como qualquer tipo de castigo, a Bíblia usa esse termo, açoites, e depois a destruição no lago de fogo. Só que para isso não acontecer, porque o Criador elegeu pessoas antes da fundação do mundo, o que ele faz? Ele envia o seu Filho, o Messias, para tomar sobre si a nossa culpa e cumprir a justiça no Filho, a justiça que deveria ser cumprida em mim, a justiça que deveria ser cumprida em você. O que acontece então? O Messias recebe a justiça, ele é punido. Hebreus 2:2, toda transgressão e desobediência merece justo castigo. Ele toma sobre si a culpa, e então ele é punido. Ele recebe a justiça do Criador. Para que os eleitos do Criador não precisassem sofrer essa punição, para que os eleitos não fossem punidos. Se o Messias não tivesse tomado sobre si a nossa culpa, se o Criador não tivesse enviado o seu Filho para cumprir a sua justiça, que é punir aquele que merece punição, punindo o seu Filho no lugar dos seus eleitos, todos seriam condenados. Mas o que a Bíblia diz? A Bíblia diz em Romanos capítulo 5, versículo de número 9. Muito mais agora que fomos justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. O que é essa ira aqui? É a ira para a condenação. É a ira que permanece sobre todos aqueles que não foram eleitos pelo Criador, que não foram predestinados para a salvação. Esta ira aqui, ela permanece sobre todos aqueles que não foram eleitos, que não foram escolhidos. É a ira que está lá em João 3,36. Todo aquele que rejeita o Filho, vamos lá. Rapidamente aqui, gente. Vamos lá. Vamos lá. João. Vamos lá. João 3,36. Olha só. Todo aquele que crê no Filho, e só crê aquele que é regenerado, para receber o dom salvífico da fé e poder crer no Messias. Porque antes da regeneração, ele está morto. O morto não tem força para buscar e muito menos para crer, porque a fé não é uma opção, é um dom. Então, o que acontece? Todo aquele que crê no Filho tem a vida eterna. Olha só, somente esse tem a vida eterna. É por isso que o tormento eterno é outra heresia. A vida eterna é só para o eleito, é só para os escolhidos do Criador. Todo aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas todo aquele que rejeita o Filho não verá a vida, pois sobre ele permanece a ira do Criador. É esta ira aqui, a mesma ira em que nós estamos falando em Romanos capítulo 5, versículo 9. Ó. A mesma ira, olha só. Muito mais agora que fomos justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Enquanto muitos não serão salvos dessa ira, porque esta ira permanece sobre eles. É a ira para a condenação. É a ira para castigar e para destruir no lago de fogo. Esta ira foi desviada de mim. Pelo quê? Pelo sacrifício do Messias. O sacrifício expiatório. Quando o Messias morre, ele faz expiação. Ele toma sobre si a culpa. A culpa que nós tínhamos. E então o Criador cumpre a justiça nele, pune ele. E a ira que estava sobre nós é desviada dos eleitos. E passa a estar sobre o Messias. Então o que acontece? O Criador vai lá e mata o seu filho. Mata o seu filho para que os seus eleitos futuramente não tivessem essa ira derramada sobre eles. Para a condenação de todos. Quando na verdade todos já nascem merecendo a condenação. Só que a diferença é que muitos são regenerados porque foram predestinados. Ah, mas isso não é justo, o Criador ter escolhido uns e outros não. Agora eu te pergunto, o que é justo para você? A Bíblia diz em Romanos 3, 23 que todos pecaram.
E quem peca merece o quê? Hebreus 2:2. Toda transgressão, transgredir é desobedecer um mandamento. Todos nós já desobedecemos um mandamento. Quem nunca cobiçou, quem nunca mentiu? Quantas pessoas não adulteram? Quantas pessoas não matam? E o que elas merecem por fazer isso? Merecem um justo castigo. Que castigo é esse? Lucas 12, 47, 48 e Apocalipse 20, 14. Castigo e depois destruição no lago de fogo. E todos nós nascemos merecendo isso porque nascemos do pecado. Então, o Criador não foi injusto ao escolher uns e outros não. O Criador, quando condenar a muitos, ele vai ser justo, porque eles nasceram merecendo isso. Passaram a vida toda em iniquidade. O que significa iniquidade? Significa viver como se não houvesse lei para obedecer. Viveram desprezando o Criador, cantando músicas que ofendem o seu caráter santo. Viveram a vida toda traindo uns aos outros, matando, enganando, dando golpe. O que essas pessoas merecem? Condenação. Condenação. Ah, e os que foram eleitos para a salvação também mereciam isso, condenação. Só que o Criador, o que o Criador faz? O Criador, ele cumpre a sua misericórdia nesses eleitos, porque ele os amou. Não porque eles mereciam ser amados, eles mereciam é a condenação. Mas o que significa amor? Sacrificar-se por quem não merece. Então ele cumpre a sua misericórdia em um grupo seleto de pessoas. Misericórdia significa poupar do sofrimento. Cumpre o seu amor, sacrificar-se por quem não merece. Cumpre a sua graça, favor imerecido, salvar pessoas que não merecem serem salvas. E também cumpre o seu atributo de ira, que é poder contra o pecado, e atributo de justiça, que é punir aquele que merece punição, nos que ele não escolheu, os ímpios. Então essa história de que uma pessoa pode perder a salvação é heresia. Uma vez regenerado, você foi justificado, você foi livrado da culpa. Você tinha culpa por tudo que você fazia. Só que o Messias tomou essa culpa sobre si e teve a justiça do Criador cumprida nele. Ele foi esmagado na cruz do Calvário para você não precisar ser punido, não precisar sofrer o castigo, ser condenado, ser destruído. Romanos 6, 23, o salário do pecado é a morte. Ele morre no teu lugar para você não morrer. Nossa, isso aqui é muito forte. Isso aqui é muito forte, gente. Entenda isso. Uma vez regenerado, você passa a viver em novidade de vida. Você passa a viver o Evangelho e você vai permanecer assim. Por quê? Por quê? Porque o Espírito do Pai garante a sua salvação. Aquele que começou a boa obra há de completá-la. Ele vai terminar. Quem diz que uma pessoa pode perder a salvação, a pessoa que já foi salva, está dizendo que o Criador é incapaz de finalizar a obra da salvação que ele começou antes dessa pessoa existir. Antes dessa pessoa aí que está dizendo que é possível alguém perder a salvação, o Criador já tinha começado a salvação dos seus eleitos, antes da fundação do mundo. Vamos lá. Aqui, ó, vamos lá. Filipenses não, Efésios. São tantos textos, gente, que a gente acaba até esquecendo. São muitos textos. Somos limitados. Olha aqui. Olha aqui, gente. Efésios capítulo 1. Olha só. Efésios capítulo 1, versículo de número 4. Pois ele nos elegeu, nos escolheu. Você não se autoelegeu. Nós o amamos por quê? Ah, você tomou a iniciativa de por conta própria amar ele? Por isso que o Criador agora te ama? Ah, é isso? Você escolheu? Você tem livre-arbítrio? Você tem total capacidade de escolha livre, sem ser influenciado por nada para escolher? Ou não é isso que o apóstolo Paulo ensina lá em Romanos capítulo 7, versículo 19? O bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Ou não foi isso que o Messias ensinou lá em João capítulo 6, versículo de número 44? Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Esse que o Pai vai trazer até a chamada, que é a pregação do Evangelho da Graça, são os seus eleitos.
os que ele elegeu, conforme diz aqui em Efésios capítulo 1, versículo 4. Porque ele nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para sermos o quê? Só um minuto, gente, eu já volto. Voltei, gente. Vamos lá. Para sermos o quê? Para sermos santos. Ah, quer dizer o que então que foi predestinado? Pode ver do jeito que quiser. Se morrer assim, só vai evidenciar que não é salvo. Porque essa é a condição natural da natureza do ser humano. Viver em desobediência. Não. Ele nos predestinou para sermos o quê? Santos. Santos aqui significa separado da prática do pecado, de cometer os mesmos pecados todos os dias, dia após dia, ou seja, escravo do pecado, conforme o Messias disse em João 8,34, todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Quando ele diz comete, ele está se referindo ali a viver na prática. Então, Efésios 1:4, porque ele nos elegeu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Ó, em amor, nos predestinou, em amor, porque ele amou, ó, conforme diz Jeremias 31, versículo 2 e 3. Com amor eterno te amei e com benignidade te atraí. Nos predestinou para sermos filhos de adoção por Yahushua HaMashiach, que é o nome verdadeiro do Messias, para si mesmo, segundo o bom propósito da sua vontade, segundo a vontade dele, não segundo a sua vontade. Você não pode fazer nada por conta própria, segundo a sua própria vontade, para você se salvar. Por quê? Porque todos nós nascemos mortos. O morto não tem força para buscar o Criador. A salvação é espiritual. Se você está morto espiritualmente, como que você vai fazer algo para salvar por conta própria? Explica para mim aí, herege. Efésios capítulo 2, versículo 1. A Bíblia diz que ele nos vivificou estando todos nós mortos dos nossos delitos e pecados. Então, essa predestinação aqui, ela foi feita segundo o beneplácito da vontade do Criador, segundo a vontade do Criador. Ela não foi feita baseada em fé prevista, presciência, não. Ela foi feita segundo a vontade do Criador. O Criador elegeu essas pessoas aqui segundo a sua própria vontade. E não segundo a vontade, e não segundo a vontade do ser humano. Porque o ser humano é incapaz de fazer algo para se salvar por conta própria. É o que o Messias ensinou. É o que o Messias ensinou, é o que Paulo ensina em Efésios 2:1. É o que a Bíblia ensina em muitos outros textos aqui, ó, João 5:40, não quereis vir a mim para terdes vida, vida eterna. Não quereis vir a mim, não, porque antes de sermos regenerados, o que queríamos era viver na prática do pecado. Era isso que queríamos, porque éramos dominados pela nossa natureza pecaminosa, éramos escravos. Um escravo não é totalmente livre para fazer a sua própria vontade. Ele é limitado pelo seu senhor, que antigamente o nosso senhor era quem? Era o pecado. Olha só, as pessoas ignoram essas verdades da Bíblia, porque querem atribuir mérito da salvação em si mesmo, quando a Bíblia diz o quê? Romanos 9,16, olha, vamos lá. Romanos 9,16. Para quem despreza a predestinação, rasga Romanos 9 inteirinho, tá? Rasga Efésios capítulo 1, versículo 4, para você que acha que a salvação é para todo mundo, né? Como se alguém merecesse a salvação. Rasga Tito, 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 9, rasga Atos 13:48. Creram todos aqueles que foram destinados. Não creram porque quiseram crer, porque tinham fé para crer. Creram porque foram destinados a crerem, porque eram eleitos. Então, não tem como negar a predestinação. Infelizmente, gente. Felizmente, né? Infelizmente, não. Graças ao Criador que tivemos acesso a essas verdades que o sistema esconde de mim, esconde de você. Esconde.
para arrancar seu dinheiro, para ter a sua presença lá dentro do templo deles e garantirem o seu dízimo todo mês dentro das igrejas deles, conduzindo essas pessoas à condenação, porque ser salvo compreende conhecer o Criador. Enquanto você não conhecer o Criador de verdade, o verdadeiro evangelho, as doutrinas salvíficas, você não é salvo. É o que a Bíblia diz. Então aqui em Romanos, Romanos capítulo 9, olha o que a Bíblia diz em Romanos capítulo 9, versículo de número 16. Assim, pois, não depende do desejo, do esforço humano. Por quê? Porque você nasce morto, sem força espiritual para buscar o Pai, para deixar de praticar o pecado. Como que vai deixar de praticar o pecado? Se o pecado é o teu Senhor, você deve obediência a Ele. Mas do Criador que se compadece. Olha, de quem que depende a salvação. Coloca isso no teu cérebro de uma vez por todas. Salvação independe do ser humano. Não depende do ser humano. Depende do Criador. Assim, pois não... Olha só, pega essa, cara. Pega essa aqui, herege. Que sai por aí falando que é a pessoa que tem que tomar a iniciativa de fazer algo. A pessoa tá morta. Pega isso aqui, ó. Assim, pois não depende do desejo ou do esforço, mano. Porque o seu desejo antes da regeneração era ver iniquidade. Mas do Criador que se compadece. Pra você aí que acha que é pelas obras, né? Vamos lá então. Romanos 9:11. No mesmo capítulo, no versículo 11. Contudo, não tendo eles ainda nascido... Aqui o apóstolo Paulo, ele traz os filhos de Jacó, de Isaac, como exemplo para falar da predestinação. Contudo, não tendo eles ainda nascido, nem tendo feito bem ou mal, obras aqui, eles não tinham feito nem bem e nem mal. Para que o propósito de quem? O seu propósito? O propósito do Criador, segundo a eleição, a predestinação. Olha só, ficasse firme não por causa das obras, mas por aquele que chama, por aquele que faz o chamado eficaz. Porque só os eleitos recebem o chamado eficaz. Existe o chamado geral, que nós temos que pregar para todos, e o chamado eficaz. O chamado eficaz só cai para quem é eleito. Para quem é eleito vai ser eficaz. Por quê? Porque ele vai ser regenerado quando ele ouvir a chamada, a pregação do Evangelho da Graça. Já o que não é eleito vai ser só um chamado geral. É o que a Bíblia diz ali em Marcos, capítulo 4, do versículo 9 ao versículo 12. Para que vendo vejam e não compreendam, ouvindo ouçam e não entendam. Então ele vai ouvir e não vai entender nada. Para ele vai ser um chamado geral. Agora, para o eleito, a voz é dado saber os mistérios do reino do Cristo. Meu Pai amado. Cara, que ensino lindo. Que ensino maravilhoso. Então, uma vez salvo, salvo para sempre. E o salvo, lembre disso aqui. Para você que é ignorante, não tem conhecimento bíblico, vai me interpretar de forma errada. O salvo não vive em iniquidade. Não é que uma vez salvo, salvo para sempre, a pessoa pode fazer o que quiser. Entenda. A pessoa que foi salva vai viver em novidade de vida. As obras que ela praticava de pecado ficaram para trás. Diz que tudo se fez novo. Aquele que está no Messias é nova criatura. Agora ele vive em novidade de vida. Agora ele não despreza mais a palavra. Agora ele vive o Evangelho. Agora ele é temente ao Criador. Agora ele vive em renúncia. Entenda isso. Uma vez salvo, salvo para sempre. E quem que vai preservar ele assim? Vai preservar ele vivendo em novidade de vida, vivendo o Evangelho. Combatendo a sua natureza caída e corrompida pelo pecado, combatendo as hostes espirituais da maldade, o Espírito do Pai que está sobre ele, que começou nele a salvação antes mesmo dele nascer. Esse vai garantir a salvação dele. Filipenses capítulo 1, versículo 6. Tenho por certo que aquele que em vós começou a boa obra há de completá-la até o dia de Yahushua HaMashiach. É o que a Bíblia ensina. As pessoas têm que estudar. O que o Messias fez na cruz do Calvário? Qual o significado de expiação? Elas vão entender que o Messias não morreu por todos. E por isso ele não orou por todos. Vamos lá. João 17:9. João 17:9. Olha o que o Messias disse. Ai, o Messias morreu por todo mundo. Ai, Jesus te ama. Jesus ama a todos. Será que é isso que a Bíblia ensina?
Morreu por todos, mas não orou por todos. Morreu por todos? Então por que que a ira? Por que que a ira ainda permanece sobre muitos? Sobre todo aquele que rejeita o Filho? Sendo que, quando o Messias morreu na cruz do Calvário, ele fez expiação. Se ele desviou a ira do Criador de todos, essa ira não poderia estar em João 3,36, que diz que todo aquele que rejeita o Filho, a ira do Criador permanece sobre ele. A ira só foi desviada dos eleitos, e os eleitos não rejeitam o Filho, porque são regenerados, recebem o dom salvífico da fé e creem no Filho. São justificados. É o que a Bíblia ensina. Então, João 17,9, para finalizar, diz assim: eu rogo por eles, não rogo pelo mundo, cosmos. Olha, não rogo por cada habitante da terra, por cada ser humano da terra, mas por aqueles, por aqueles que me deste. Esse versículo aqui já tem ligação com João 6,44. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não trouxer. Ou seja, eu oro por aqueles a quem meu Pai traz até mim. Mas por aqueles que me destes, Pai. Não ora por, não pede por todos, então, né? É só pelos eleitos. Pois são teus, porque são eleitos, Efésios 1:4, porque ele nos elegeu. São teus, Pai. Tudo que tenho é teu, e tudo que tens é meu, e nele sou glorificado. Versículo 20 diz assim, eu não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela tua palavra hão de crer em mim. Ou seja, não somente por aqueles que o Pai tinha trazido ao Messias naquele momento, mas por todos os eleitos que ainda não tinham ouvido a chamada e ao serem regenerados creriam também no Messias. Então, gente, é lamentável, infelizmente. É por isso que eu tenho nojo do sistema religioso. Nenhuma denominação evangélica prega 100% das verdades das escrituras sagradas. Mas até hoje eu nunca vi nenhum pastor pregando todas as doutrinas salvíficas. Depravação total. Graça é irresistível. Preservação eterna. Predestinação e expiação limitada. E são doutrinas que abordam a salvação. E por que eles não pregam? Porque nem eles são salvos, gente. Nem eles são salvos, senão eles pregavam. Porque ser salvo compreende conhecer, conhecer o Criador. Não conhecem o Criador e querem pregar sobre a salvação para as pessoas. Nem eles conhecem o Criador, não conhecem o verdadeiro evangelho que fala sobre as doutrinas salvíficas e querem pregar por aí para as pessoas. Como dar credibilidade para essas pessoas? Então, acorda. Acorda, a salvação não é para todos. A salvação é para poucos. Muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Entenda isso aqui. A chamada é para todos, mas a chamada só vai ser eficaz nos eleitos. Chamada geral e chamada eficaz. Então que o Criador venha abençoar a todos. Se você foi salvo, entenda o que a Bíblia diz em Filipenses 1, versículo 6, você não pode perder a salvação, porque o Messias, ele não morreu na cruz do Calvário em vão. Lá, o Messias, ele fez a obra central da humanidade. Lá ele fez a expiação, ele desviou a ira do Criador que estava sobre você. Então, se ele desviou esta ira, que é ira para a condenação, você não pode ser mais condenado. E o Espírito do Pai que começou a boa obra na sua vida vai completar. Que o Criador abençoe a todos.